Olá pessoal, meu nome é Marcelo Cambrais, continuando a série de videoaulas do programa Revit da Autodesk. Nessa videoaula de número, acho que 3 ou 4, estou me perdido aqui. Eu acho que é na videoaula 3. Eu vou estar tratando do assunto portas. As portas, elas não podem ser inseridas se você não tiver uma parede, é claro. Então vamos inserir uma parede. Vou colocar essa daqui mesmo, que eu criei na aula passada. As paredes, na hora que você vai desenhar uma parede, primeira coisa, estou com o comando parede selecionado, eu dou o primeiro clique, ele vai entender que é o ponto inicial da minha parede. Se eu continuar reto com a parede, eu posso, com o cursor do mouse, aproximar o tamanho e dar um clique, ela para a parede. Parou. Eu dou um ESC, ele para a parede, mas não sai do comando. Se eu der um clique, olha, mais uma coisa, repare que ele funciona como o AutoCAD. Se eu paro com o cursor do mouse em cima de um ponto e estico esse ponto para cima, ele dá não só falando que esse ponto ele passa em cima desse ponto que eu estou analisando, como me dá a distância que ele vai ficar da parede. Um exemplo, 1,70 m, 1,90 m, 2 metros. Eu dou esse primeiro clique. Uma outra maneira é dando o primeiro clique do mouse e depois selecionando, parando com o mouse mais ou menos na onde eu vou ficar. Se eu ficar com ele reto, repare que ele fica com essa linha tracejada em cima da parede. Então, quer dizer que ele está na horizontal. Ele está no ângulo de 90 graus a parede. Então eu posso, com o teclado numérico, dizer o tamanho dessa parede. Um exemplo, 8. E dou um Enter, ele para com o tamanho exatamente 8. Certo? Vendo na vista 3D, é isso aqui que a gente tem. Então, depois que for criada a parede, aí então a gente pode inserir as portas. Vamos voltar aqui para o pavimento tipo, dou 2 cliques aqui no navegador. Esse daqui é o navegador das ferramentas que você está utilizando. Esse daqui é o navegador do projeto. O navegador onde você movimenta dentro do seu projeto. Aqui eu venho para a vista do pavimento 1, pavimento tipo, pavimento 1, cobertura, análise da cobertura, a vista 3D, a fachada leste, a fachada norte, a fachada sul. Dando 2 cliques, a planta de aro do meu projeto. Aqui as folhas de impressão. Certo? Então, continuando, como eu insiro uma porta? É muito simples. Clique em porta. Escolho a porta que eu quero, geralmente utilizando aí as portas simples de abrir, com a duela de madeira. Se eu não passo em cima de uma parede, ele fica com o cursor do mouse assim, dizendo que eu não posso inserir uma parede inserir uma porta fora de uma parede. Então, quando eu paro em cima, ele me mostra a porta. Então, eu dou um clique e ele insere a porta. Sem sair do comando de porta, eu posso alterar o lado da porta clicando nessas 2 setinhas. Se eu clico nessa setinha, eu digo que a porta, o sentido dela é de abrir do outro lado. Se eu clico nessa outra setinha, eu digo que o sentido é pro outro lado. E assim sucessivamente. Eu também posso alterar o tamanho ou a distância que essa porta vai ficar. Um exemplo, se eu quisesse ela para cá, e eu não quero que ela seja com 7,30 m, um exemplo, essa distância, eu quero que ela venha aqui perto, que seja 1 metro. Ele arrasta, viu? Ou 1 metro de estrada, viu? E aí eu posso inserir outra porta. Se eu der um ESC, ele sai do comando. Ele sai da porta, mas não sai do comando. Eu dou 2 ESCs, ele sai totalmente do comando que eu estou utilizando. As portas também podem ser alteradas dando um clique em cima dela. Ela fica azulzinha. Aí eu paro com o mouse em cima, fica cruzinho e eu movimento a porta pro outro lado. Certo? Da mesma maneira, eu posso clicar alterando os lados da porta. Ou com a barra de espaços, eu também consigo alterar todos os lados da porta, clicando com a barra de espaços. Certo? Vendo isso aqui na vista 3D, eu já ensinei como faz para visualizar na vista 3D.
Vou falar mais uma vez. O scroll do mouse, se você clica com o scroll do mouse e arrasta o mouse, ele movimenta o desenho. Se você segura com o Shift e aperta o scroll do mouse e movimenta o mouse, ele gira o desenho. O clique do mouse não tem poder nenhum aqui, só tem poder de seleção. Ó, do mesmo jeito que no AutoCAD. Se eu clico da direita para a esquerda, tudo que toca é selecionado. Se eu clico da esquerda para a direita, tudo que está dentro é selecionado. Viu? Tudo da esquerda para a direita, tudo que está dentro. Da direita para a esquerda, tudo que toca. Certo? Outra coisa. As portas elas podem ser alteradas da seguinte forma. Tá vendo aqui nas propriedades do arquivo que eu selecionei, da família que eu selecionei, no caso da porta? Ele está dizendo aqui que a porta está a 0,05, ou seja, 5 centímetros do piso. Eu posso dizer que está no nível 0. Ele abaixou a porta. Ou eu posso vir aqui, ó, e dizer que a altura da extremidade não é 2,14 m, é 2,20 m. E aplico. E ele vai subir. E vai manter as portas todas. Eu posso selecionar duas portas segurando o Ctrl. Se eu seguro o Ctrl e clico com o mouse, ele seleciona. Se eu seguro o Shift e clico com o mouse, ele tira. Ó, repara no cursor do mouse que quando eu seguro o Ctrl, ele fica com o botãozinho mais, ou seja, adicionar um arquivo. Se eu clico com o Shift, ele fica com o botãozinho menos, ou seja, para tirar, para remover da seleção. Então, Ctrl, ele selecionou duas portas. Aí eu venho aqui e digo, ele fica em branco porque quando ele fica em branco quer dizer que a altura das duas portas está diferente. Então eu venho aqui e coloco que as duas portas têm 2,20 m da altura da extremidade. Ele vai colocar para mim as duas portas com 2,20 m. Ó, repara que tá as duas portas no mesmo nível. Viu? Certo? Aqui é a mesma coisa que o AutoCAD. Para movimentar o projeto, ó, se você não quiser usar o scroll do mouse, se você não tiver o mouse, você pode clicar aqui, ó. Tá vendo? Se eu clico na beirinha, no quadradinho, ele tem a vista 3D. A vista posterior. Se eu clico na flechinha, ele vai movimentando. Ou se eu quiser utilizar esse comando aqui, que é o zoom, se eu segurar e arrastar, a órbita, que é para movimentar o desenho, ó. Se eu não quiser usar o scroll do mouse, o pan é só clicar e utilizar o comando, ó. Certo? Centro, zoom. Tudo bem? Bom, finalizando a aula de portas, hoje é só.